Ô glória, mais palmas para Jesus, amados. As tuas palmas engrandecem ao Senhor, que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de toda adoração, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos recebem essa paz? Louvado seja o nome do Senhor. Pegue em suas mãos a Bíblia Sagrada. Enquanto você vai pegando em suas mãos, Tiago, obreiro Tiago, pega minha toalhinha aí que está aí atrás. Fui pego de surpresa, não estava aguardando, então deixei lá atrás, ó que benção. Evangelho de Mateus, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus. Obrigado, querido. Deus abençoe. Capítulo 27. É bom estarmos na presença do Senhor. É bom poder estar diante do Deus Todo-Poderoso. E como esse louvor, Ele mesmo diz: Senhor, te quero. Em todo momento nós temos que querer estar diante de Deus. Bíblia Sagrada nas mãos, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Graças a Deus. Mateus, capítulo 27 da palavra do Senhor, conforme você encontrar, diga amém. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. Mateus 27, 50. Graças a Deus. Mateus 27, 50 está escrito assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém. Amém, povo de Deus. Conforme a minha leitura, repita comigo o versículo 51 em alto e bom som. Repita comigo: e eis que... Mas você pode fazer melhor. Declare assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Mais uma vez: e eis que o véu do templo se rasgou. Amém, queridos? Você crê nesta palavra, nesta noite, em nome de Jesus? Se você crê, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso, aleluia! Oh glória, 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 glória! Nós estamos na presença do Senhor nessa noite. E melhor do que nós estarmos é Ele estar. E Ele está neste lugar. Sinta a presença do Senhor neste lugar. Abra a tua boca para glorificar e exaltar aquele que é bendito eternamente. Aleluia. Oh glória. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Isso, conforme você se assentar, eu peço a gentileza, se você tiver com o celular ligado, desligue ele ou coloque no silencioso. Eu sempre menciono, se você está acompanhando, porque tem a Bíblia no celular, pelo menos corte conexão de rede para ele não tocar bem na hora da palavra de Deus. Esse é um momento muito importante, é o momento da palavra de Deus. Quantos vieram para ouvir a palavra de Deus? Deixa eu corrigir a frase. Quantos vieram para ouvir a voz de Deus? Então deixa o Senhor falar nesta hora. Esquece
o pastor Rodrigo e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração nesta hora. Amém, queridos? O capítulo 27 de Mateus, o versículo 50 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Bom, Jesus em um instante final, na cruz do Calvário, o evangelista João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, as últimas palavras de Jesus foi: está consumado. Acontece que quando isso ocorre, algo fora do natural, algo sobrenatural acontece. O véu que estava no templo, ele se rasgou. Não foi alguém que foi com uma espada, uma lança afiada, uma tesoura ou uma faca que cortou. A Bíblia diz que o véu se rasgou. E tendo se rasgado, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Eu quero direcionar um pouco mais da atenção para este momento aqui. Jesus viveu 3 anos e meio, ele cumpriu o ministério dele, ele foi levado à cruz do Calvário, porque ele foi sentenciado e condenado à morte, morte de cruz, e ele foi parar no Calvário e ali pendurado na cruz. Acontece que quando ele entrega o Espírito, o véu do templo se rasga. Mas que véu é esse? Eu quero que você abra sua Bíblia no Antigo Testamento, para nós entendermos melhor esse ocorrido. Êxodo, capítulo de número 26. Antigo Testamento é o segundo livro no Antigo Testamento. Graças a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 26. Graças a Deus. Êxodo, capítulo 26, conforme você encontrar, diga amém. Êxodo, capítulo 26. Agora preste atenção aqui em mim. Deus escolheu um povo para se revelar à humanidade. Deus escolheu um povo. Mas só que Deus não escolheu um povo porque ele viu uma nação e separou. Deus escolheu um homem, através desse homem, uma nação que foi criada. Deus escolheu Abraão porque Abraão decidiu ouvir e obedecer à voz de Deus. Como o texto sagrado diz, ele creu pela fé e obedeceu a Deus em muitas coisas. A sua descendência, o seu filho Isaque, o seu neto Jacó e os bisnetos que foram nascidos de Jacó é que formaram a nação de Israel. Conhecemos a passagem em que Jacó luta com o anjo e o seu nome é mudado de Jacó para Israel. Então os filhos de Jacó passaram a ser filhos de Israel. E assim dentro do Egito, dentro da grande nação do Egito, este povo que chegou lá, cerca de 70 e poucas pessoas, tornou-se uma grande nação. Uma grande nação que estava ali, mas até então não era uma nação. Era um povo numeroso que se tornou escravo da maior potência que existia, que era o Egito. Deus então envia Moisés, e Moisés é aquele que vai livrar Israel do Egito, obedecendo a Deus, cumprindo a vontade do Senhor e tudo mais. Quando Israel sai da terra do Egito, que eles estão em direção à terra prometida que Deus falou, eles param no Monte Sinai. No Monte Sinai ficaram cerca de 1 ano, e Deus começou a revelar muitas coisas, e uma das coisas que Deus revelou é que esse povo tinha sido separado para o próprio Deus se revelar no meio deles.
e também tinha sido separado para levar entre eles e no meio deles um local de adoração. Um lugar onde Deus iria se revelar. Eles não estariam mais órfãos ou abandonados. Agora haveria um local específico. É quando Deus chama Moisés para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus começa a mostrar o que ele queria. Deus começa a mostrar um tabernáculo. Mas para que esse tabernáculo? Para que o próprio Deus pudesse se revelar ao seu povo. Deus estava criando ali um elo de adoração. Deus queria que se cumprisse a palavra dele. E para que a palavra dele se cumprisse, era necessário adoração. Enquanto, queridos, nós não adoramos, muitas promessas não se cumprem em nossa vida. Mas quando nós começamos a tirar um pouco o foco de nós mesmos e começamos a reverenciar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Quando nós começamos a adorá-lo e a exaltá-lo, é quando em nossas vidas vai se cumprindo algumas promessas. Deus nesta noite procura verdadeiros adoradores. Deus nesta noite ele procura pessoas dispostas a adorar. Será que tem adoradores aqui nessa noite? Será que tem verdadeiros adoradores neste lugar? Deus então ele fala: olha, Moisés, é necessário que haja adoração. Porque se não houver adoração, não tem como eu me manifestar no meio do meu povo. Então Deus começa a mostrar para Moisés, Deus vai mostrando. E o capítulo 26, versículo 30, olha o que está escrito, 26, 30. Êxodo 26, 30, olha o que diz. Diz assim: então levantarás, o quê? Mais alto, levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Você vai levantar o tabernáculo. Desde o capítulo 20, quando Deus vai revelando a sua palavra, ele começa a revelar a partir do capítulo 25, que ele queria que um tabernáculo, uma tenda móvel, fosse construída. E nessa tenda é onde Deus se revelaria ao seu povo. Então Deus começa a mostrar para Moisés tudo que envolvia o tabernáculo. Tudo que envolvia dos utensílios e tudo mais. Deus começa a mostrar para Moisés. E aí então ele fala: agora você vai fazer tudo conforme você viu. Tudo conforme foi mostrado e revelado para você. Você vai fazer este tabernáculo. Acontece que o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Assim o templo depois foi feito da mesma forma, copiando o original, o tabernáculo. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes. O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio era um lugar que comumente as pessoas que vinham para adorar a Deus, elas estavam. O lugar santo era onde os sacerdotes, eles serviam o ministério, cuidando das coisas que estavam ali, como a mesa dos pães, como o candelabro que era para iluminar ali aquela sala e tudo mais. Eles estavam no ofício, no serviço. Só que um lugar mais especial, o lugar aonde existia uma regra muito forte para se entrar nele, era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos não era qualquer um que entrava. Deus então manda fazer um véu. E esse véu, ele era um véu muito espesso, ou seja, muito grosso, muito largo. Um historiador chamado Flávio Josefo, ele fala que no templo de Salomão, o véu ele chegou a ter 13 metros de altura e a sua espessura era de 10 centímetros. Por quê? Porque tinha que ser algo que realmente bloqueasse a entrada naquele lugar tão precioso, porque naquele lugar estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a glória de Deus. Repita comigo: a Arca da Aliança representava a glória de Deus. Mais uma vez, a Arca da Aliança representava a glória de Deus. Então o que acontece?
Não podia ser de qualquer jeito que alguém entraria naquele lugar para tocar a glória de Deus. Então, uma vez no ano, no chamado dia da expiação, o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, era o principal, ele somente uma vez no ano, no dia da expiação, ele podia entrar no Santo dos Santos. Mas para você ver como a coisa é séria, o sumo sacerdote, ele amarrava uma corda com um sino. E ele ia entrando e os outros iam dando corda para ele. Ele passava o pátio, o lugar santo. E quando ele ia atravessar o véu, o sino estava tocando. Se o sino parasse de tocar, é que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Deus provavelmente encontrou impureza. Sabe por quê, amados? Porque Deus não olha como nós olhamos. Deus não vê o que nós estamos vendo. Nós olhamos a aparência exterior. E o exterior, muitas vezes, ele engana alguma coisa. Deus olha aonde o olho humano não alcança. Deus consegue enxergar aquilo que está em oculto, escondido no profundo. Deus consegue ver o que está dentro do nosso coração, o que é do nosso caráter. Deus consegue enxergar lá dentro. E quando Deus olha para dentro, se não for bom, irmãos, a consequência é desastrosa. O sumo sacerdote, ele entrava. Se ele não tivesse com a sua vida perante o Senhor, com a sua integridade perante o Senhor, ele era fulminado na hora. Ele era fulminado, por isso que os outros davam corda. Alguém pode falar, nossa, mas que Deus cruel. Não, é porque na presença de Deus não pode estar de qualquer jeito. Diante de Deus não pode viver de qualquer maneira. Diante do Senhor, a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Ele é santo, a sua glória é santa. E para nós estarmos perante Ele, nós temos que ser santificados, aleluia. Agora perceba o sumo sacerdote entrando, a corda ia sendo dada. Se corresse tudo bem, ele voltava. Agora se não corresse, ele tinha que ser puxado. Porque ele foi fulminado. A vida dele não estava diante de Deus. Então o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava. E ele entrava com uma bacia com sangue. Para oferecer o derramamento de sangue. Derramar o sangue sobre a tampa do propiciatório. O que é isso? A tampa da arca. A arca era um baú. Então ele derramava o sangue ali na arca, falava com Deus, pedia perdão por ele e pelo povo. Então Deus pegava, quando via que o coração dele estava sincero, Deus liberava o perdão e ele voltava para trás. O sumo sacerdote uma vez entrava, uma vez só, no ano. Então o véu é o que separava o lugar mais precioso do tabernáculo. O lugar onde Deus se revelava. E o véu então, sendo dessa forma, o texto sagrado, ele diz aqui, ó, no capítulo 26 de Êxodo, versículo 31, olha o que está escrito. Diz assim, ó, depois farás um véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido com querubins, de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Versículo 33, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Então havia a primeira entrada, o pátio. A segunda entrada, o lugar santo. E a terceira entrada, o santo dos santos, que tinha um véu que separava. Queridos, todos nós, sem exceção, sem posição, todos nós estávamos como que proibidos, essa é a palavra certa, de entrar por aquele véu. Nós não tínhamos em nós mesmos qualquer tipo de condição de se aproximar de um Deus tão santo, um Deus tão poderoso. Nós não tínhamos. Nós nos achamos muitas vezes bons demais. Muitas pessoas, elas consideram a si mesmo como justas. E elas colocam em si, não, mas eu sou uma pessoa justa, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém. Eu só trabalho a minha vida inteira. Eu faço isso e aquilo outro, eu nunca cometi mal nenhum.
E nós automaticamente, nós consideramos a nós mesmos como pessoas justas. Mas só que enquanto o véu existe, eu e você não temos condição nenhuma de entrar no Santo dos Santos e de se apresentar perante este Deus. Eu e você somos proibidos de entrar, porque nós somos impuros e a impureza está sobre nós. O que significa a Páscoa? Para os judeus é a festa de comemoração, onde eles ficaram mais de 400 anos escravos no Egito e foram libertos. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés sacrificar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro que foi sacrificado e passar na verga da porta, e ali havia um anjo destruidor, e por onde o anjo destruidor passasse, ele estaria matando os primogênitos, mas aonde ele visse o sangue na verga da porta, ele passaria por cima, e ali ele não chegaria. Páscoa no hebraico significa pesach, significa passar por cima. Então quando o anjo destruidor chegava naquele local, que ele via o sangue na verga da porta, ele passava por cima, ali ele não alcançava. Mas só que ali foi a Páscoa para livrar do anjo destruidor. Mas a Páscoa no seu sentido literal é porque Deus havia libertado eles das garras do Egito. Quando eles foram libertos, eles chegaram perante o Mar Vermelho. E Deus abriu o Mar Vermelho para eles poderem passar. A Páscoa para o povo judeu é quando Deus dá a liberdade para eles, porque o sangue estava vertido na porta. Isso é um símbolo da presença de Deus, porque aonde o sangue de Jesus está, o destruidor não tem poder de tocar. Aonde o sangue de Jesus está, ali há salvação e liberdade. Aleluia! Aonde o sangue de Jesus está. Então quando o anjo destruidor chegava e ele via o sangue na verga, ele passava. Mas só que nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Quando Jesus está na cruz do Calvário e ele entrega o seu Espírito, a Bíblia diz, o véu do templo se rasgou. Repita comigo, o véu do templo se rasgou. Mais uma vez, o véu do templo se rasgou. Mais uma vez, o véu do templo se rasgou. Olha para o teu lado e diga assim, alegre-se. O véu do templo se rasgou. Olha para ele e declare, dá glória a Deus. O véu do templo se rasgou. Aleluia. Aleluia! Agora, presta atenção. Êxodo capítulo 26. Deus falou para fazer o véu. Deus disse, tudo conforme o modelo que te foi mostrado, você vai fazer. O tabernáculo e todos os seus utensílios, eles têm representações. Eles representam. Eles são símbolos. E este véu, ele tem um símbolo. E qual é o símbolo? O símbolo de Jesus. O véu, ele representa Jesus. As 4 cores que foram determinadas para serem feitas, as 4 colunas representam os 4 evangelhos, que são a biografia de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. As 4 cores, como diz o versículo 31. Depois farás um véu de pano. De pano o que, irmão? Azul. Porque ele aponta para o céu. O azul é da onde o Senhor Jesus, ele veio, o céu. Ele veio para o céu e ele voltou para o céu, como está escrito no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele mesmo revela Jesus como sendo aquele que é o próprio Deus. Ele usa uma declaração, em todos os outros evangelhos você não encontra, somente no Evangelho de João você vê Jesus declarar, eu e o Pai
Pai somos um, aleluia. Ele veio do céu, o azul aponta para o céu, da onde Jesus veio. Veja só, 1400 anos antes, 1400 anos, Deus está revelando para Moisés o véu, e ele está mostrando o véu tem que ter o pano de cor azul, porque lá na frente, Jesus virá, ele sairá dos céus, e ele estará presente, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne, oh glória, ele veio do céu para estar em nosso meio, ele veio do céu para mostrar que ele é do céu, aleluia. A segunda cor do véu é a púrpura, está escrito, depois fará um véu de pano azul e púrpura. A púrpura é o roxo. A púrpura normalmente, porque era comum, era um tecido de cor que era usado por reis. O Evangelho de Mateus descreve Jesus como rei. É no Evangelho de Mateus que nós mais encontramos a expressão Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque Davi foi o maior rei de Israel. E Deus fez uma promessa para Davi, que do trono nunca faltaria descendente para Davi. Jesus, ele veio como rei. Ele veio do céu, mas ele veio como rei. Tanto que na hora que foi crucificar, colocaram lá rei dos judeus. Muitos falaram, não, mas ele não é rei. O que está feito, está feito, porque ele era rei. Aleluia. O terceiro, diz aqui, depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim. Carmesim é escarlate, é o vermelho sangue. O Evangelho de Marcos descreve o sofrimento de um servo sofredor. É a identificação com Jesus, que ele derramaria o seu sangue carmesim, ele derramaria o seu sangue puro e precioso. E o último diz, depois farás um véu de pano azul e púrpura carmesim e linho fino retorcido. Esse linho fino é branco. Esse linho fino, ele representa a pureza. Então o véu, ele tinha essas 4 cores, e eles apontam para Jesus. Apontam para Jesus que veio do céu, apontam para ele como rei, e ele mesmo é descrito em Apocalipse, rei dos reis e senhor dos senhores. Apontam para o sangue de Jesus, que é precioso e poderoso, e apontam para o branco, a pureza. Lucas descreve Jesus como sendo humanitário, puro e perfeito. Querido, as 4 cores representam os 4 evangelhos e apontam para Jesus. Quando ali no Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 51 que nós lemos, a Bíblia diz, o véu do templo se rasgou, oh glória. Foi o próprio corpo de Jesus que foi rasgado na cruz do Calvário. A sua carne foi rasgada, sabe para quê? Para que o seu sangue pudesse ser derramado, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono do Pai, pudéssemos ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, a Arca da Aliança pudesse ser revelada nas nossas vidas, aleluia, oh aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh glória. Olha para o teu lado e declara assim, dá glória a Deus. Eu e você temos acesso ao trono do Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que era necessário que ele fosse para a cruz. Porque se ele não fosse para a cruz, nós estaríamos impedidos. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz, mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Se ele não tivesse ido ali parar naquele local, nós estaríamos impedidos. E por quê? Por que estaríamos impedidos? Por quê? Simples.
Porque nós conseguimos tropeçar naquilo que é simples. Nós conseguimos. Passou a sexta-feira santa. Muitos, por tradição. Não pode comer carne porque é pecado. Mas só que passa o ano inteiro fazendo coisas abomináveis. Na quinta-feira, ou talvez na quarta-feira, como a gente vê muitas vezes, saímos da casa do Senhor na quinta-feira, muitos jovens usando droga, bebendo até umas horas, para ficar até altas horas da madrugada. E aí na sexta-feira, por tradição, alguém fala, não, mas comer carne é pecado. E se prostituir não é. E se drogar não é. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então quer dizer que destruir o templo do Espírito Santo não é pecado. Então nós conseguimos tropeçar no simples. Conseguimos complicar aquilo que é simples. O simples. Mas só que tem um fundamento muito profundo. Jesus vai à cruz do Calvário. Ele é entregue na quinta-feira, ele é aprisionado. Ele se entrega na quinta-feira, na sexta-feira, ele é crucificado, ele fica na cruz do Calvário. Ele é crucificado e fica na cruz do Calvário. Então ele entrega o seu espírito, o véu se rasga no sábado, que é conhecido como sábado de aleluia. Sabe o que Jesus estava fazendo? A Bíblia diz em Pedro, ele estava pregando aos espíritos em prisão. Você sabe o que significa isso? Aquelas pessoas que morreram perante o dilúvio, aquelas pessoas que não chegaram ao conhecimento de Deus, porque Deus chegou até Noé, e Noé, a sua família, e acabou, e começou uma nova humanidade. Então as pessoas morreram sem ter o conhecimento de Deus. Jesus foi lá aos espíritos que estavam aprisionados e pregou para eles. Por que ele fez isso, pastor? Para que nenhuma carne chegue perante o Senhor e se justifique dizendo, eu não conhecia a Deus. Nenhum pudesse chegar perante o Senhor e falar, eu morri, não conhecia a Deus, então eu não posso passar por isso. Então Jesus foi lá pregar aos espíritos que estavam aprisionados. Pregar. E ao terceiro dia, ele volta. Uma coisa que me chama a atenção aqui, na palavra de Deus, quero que você abra comigo, o livro de Hebreus, capítulo 10. Aos Hebreus, lá próximo aos últimos livros, antes de Apocalipse, graças a Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. O povo do Glória a Deus está aqui ainda ou não? Hebreus capítulo 10. Graças a Deus. Hebreus capítulo 10, conforme você achar, diga amém. Versículo 19. Hebreus 10, 19, olha o que está escrito. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar pelo sangue, versículo 20, pelo novo e, mais uma vez, pelo novo e vivo que? Caminho. Pelo novo e vivo caminho. Presta atenção aqui em mim. A Páscoa para os judeus é a liberdade ou a libertação do anjo destruidor e das garras de Faraó. A Páscoa para os cristãos, o que a Bíblia relata, é quando Jesus, ele abriu o caminho para nós. Que caminho é esse? O caminho para nos aproximarmos de Deus. O caminho para nós nos aproximarmos de Deus. Não tem outro caminho.
João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a... O caminho, a verdade e a... Caminho, a verdade e a... 3 declarações ele faz. Porque são 3 revelações dos 3 compartimentos do santuário. Ele diz: eu sou o caminho. É quando nós passamos pela porta e entramos dentro do pátio. Ele diz: eu sou a verdade. É quando nós passamos pela segunda porta e chegamos no lugar santo. Ele diz: eu sou a vida. É o terceiro lugar, aonde nós encontramos a arca da aliança, aonde tem a vida de Deus, aleluia. E quando nós entramos no santo dos santos, é quando a nossa vida tem vida realmente. É quando nós não somos apenas pessoas que vivemos daqui para acolá, mas nós temos a presença de um Deus santo, de um Deus vivo que cuida de cada um de nós. É nele que nós encontramos vida, aleluia. Aí o texto diz, Hebreus 10, 20, pelo novo e vivo que ele nos, isto é, pela sua, aleluia, aleluia. Nós estávamos enfermos e não poderíamos ter contato com este Deus. É por isso que quando alguém diz: mas eu não fiz nada, eu não pedi para ele fazer nada por mim, é porque essa pessoa não entendeu ainda que ela estava longe de Deus e não tinha acesso a Deus. Ela não entendeu ainda que ela tinha uma vida miserável sem a presença de Deus. Porque quando ela começa a compreender o que Jesus ele fez, ele entregou ele mesmo, o seu corpo, para ser crucificado na cruz. E quando o sangue foi derramado, a passagem foi aberta. Ali a Páscoa começou. Por que começou ali, pastor? Porque não termina ali não. Abra lá de novo no Evangelho de Mateus. Aleluia. Ali a Páscoa começou. Ela apenas começou. Oh glória. Oh glória. Oh aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh amados. Oh queridos. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo agora. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo agora. De saber que eu estava impossibilitado de ter qualquer tipo de contato com Deus. Porque o pecado estava me dominando e me levando cada vez mais para a destruição. Mas só que Jesus, Ele mesmo, Ele foi até onde eu não poderia ir. Ele recebeu sobre si o que eu não tinha condições. E Ele levou tudo sobre si naquela cruz. Mas eu olho para essa palavra e eu vejo o Pai Celestial olhando para a terra. E vendo Jesus indo, caminhando, levando a cruz, chegando no Calvário, recebendo tudo em seu corpo. E depois Ele diz: eu entrego o meu Espírito. E o próprio Deus, o Pai Celestial, Ele mesmo, porque a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Foi Ele que rasgou o véu, aleluia. É como se Ele dissesse: vocês não poderiam, mas por causa do sangue do meu filho, eu rasgo este véu para ter contato com vocês, aleluia. Oh, aleluia. Isso tudo por amor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que representa a Páscoa? Sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é Jesus ter aberto o caminho através do seu sangue, pelo seu próprio corpo, e Ele ter entregado o seu corpo para ser martirizado e cortado. Ali o caminho foi aberto, mas ainda havia mais de Deus para as nossas vidas, havia mais de Deus para nós. Por quê, pastor? Porque se Ele só apenas morre, havia muitos mártires naquela época, muitas pessoas que morriam por
muitas causas. Se ele morre apenas, ele seria mais um. Mas a glória de Deus ainda haveria de se revelar. Ainda, querido, Deus tem uma glória maior para revelar na sua vida. Deus tem uma glória excelente para revelar sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu ministério pessoal. Deus tem uma glória ainda para revelar. E ainda que a morte tenha alcançado, Ele é o Deus que ressuscita dentre os mortos. Aleluia. Oh, glória. A passagem foi aberta. Agora lá, Mateus, capítulo 28. Aleluia. Mateus capítulo 28. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glórias. Mateus 28, versículo 5 diz: mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medos, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi, ele foi. Versículo 6, ele não está aqui, porque já, ele não está aqui, porque já, ele já, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! 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 Isso que é a Páscoa. Ele abriu caminho para que nós pudéssemos ter acesso ao trono do Pai. Pelo seu sangue, Ele nos consagrou para um novo e vivo caminho. Mas a Páscoa, ela só se concretizou quando ao terceiro dia Ele ressuscitou, oh glória. Ele ressuscitou e vive eternamente. E é Ele mesmo que está aqui em nosso meio nessa noite. E sabe por que Ele está aqui nessa noite? Porque assim como Ele foi ressurreto, nossa esperança foi ressuscitada também. Esperança de uma vida diferente, uma vida melhor. Esperança de sonhos que se perderam. Quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe a esperança, mas principalmente a esperança de que um dia vamos estar com Ele nos céus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Pode aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. Escute bem o que eu vou falar. Escute bem. Ouça agora a minha voz. Talvez você teve um feriado onde se reuniu com a família. Troca de ovos de Páscoa, comeu chocolate. Quem comeu chocolate bastante aqui? Quem comeu? E não dividiram comigo, irmãos? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Talvez muitos, em comemoração ali e tudo mais, porque é um prazer muito grande quando você se reúne com família. Mas sabe qual é o maior prazer? Quando tem a reunião e não tem discussão. Quando tem a reunião e não tem desentendimento. Quando tem a reunião e não tem brigas. Esse é o maior prazer. Que adianta reunir a família e saber que no fim da festa sempre vai ter algum tipo de discussão. Vai ter alguma coisa lá do passado, 10 anos atrás. Vai ter tristeza, um momento que começou alegre e terminar triste. Sabe por quê, queridos? Porque a verdadeira Páscoa é Jesus ter aberto o caminho para nós. Para que nós pudéssemos ter contato com o Pai Celeste. Para que nós pudéssemos ter uma esperança de dias melhores. Por isso que tem um louvor que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. O amanhã não nos pertence.
mas eu posso crer no amanhã porque Ele vive. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos neste momento.